Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 19, versículo 13, continuação, que diz assim: Jesus abençoa as criancinhas. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que ele lhe pusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, o repreendiam, mas Jesus lhe ordenou: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence às que se tornam semelhante a elas. E depois de ter-lhe imposto as mãos, partiu dali. Dificilmente os ricos serão salvos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que pergunta a respeito do que é bom? Há semelhante um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao que esta palavra, o jovem afastou-se peçoroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem poderá salvar-se? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível ao ser humano, mas a Deus todas as coisas são possíveis. As recompensas do reino. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja nós, deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós que me seguistes, quando ocorreres a regeneração de todas as coisas e os filhos do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todo aquele que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? A palavra de Jesus, ela nos alimenta de uma forma. E quanto mais nós nos ouvimos, nós nos alimentamos, nós nos sentimos alimentados por ela, né? Aqui fala sobre alguns acontecimentos, né? Primeiro, as criancinhas. Jesus fala, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não as impeçais. E os discípulos ali, né? Eles queriam entender, como assim, né? Como que as crianças delas é o reino dos céus? Mas Jesus falou: tem que ser como uma criança. E passando para outra parte, né? Dificilmente os ricos serão salvos. Aqui chegou um jovem e perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus lhe disse: bom é meu Pai que está no céu, mas eu vou te ensinar, né? E Jesus começou ali a ensinar ele, né? Todos os mandamentos que foi colocado. E ele disse: Senhor, todos esses mandamentos eu sigo. O que mais hei de fazer para me garantir a minha entrada no céu? E Jesus ali fala, né? Jesus, ele conhece a nossa vida. Não é só a aparência. Jesus, ele conhece o que está lá dentro do seu coração, lá dentro do seu íntimo. Aquilo que muitas vezes nós não revelamos para ninguém. Mas o Senhor nosso Deus, ele é o Deus que sonda os pensamentos e o nosso coração. E Jesus, conhecendo aquele coração, como conhece o meu e o seu. Porque isso aqui é que sirva de testemunho para a nossa vida. Quando nós lemos isso, a palavra de Cristo, ela serve de testemunho para as nossas vidas. E esse rapaz, ele queria mais, ele queria buscar mais.
Ele queria entender o que mais eu posso fazer para garantir, porque tudo isso eu tenho seguido, eu tenho obedecido, eu tenho sido exemplo. E Jesus fala, vai, uma coisa lhe falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí o seu coração ficou triste, porque o seu coração estava na riqueza. Quantas vezes o Senhor fala para nós fazermos algo e nós não fazemos porque aquilo ali está também no nosso coração. O coração deste jovem, o coração deste homem não estava em Deus. E o Senhor sabia. Então não adiantava ele seguir todos os mandamentos e estar com o seu coração longe de Deus. Aonde está o nosso coração perante o Senhor? Será que nós entendemos isso? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi passou de nada a possuir tudo, mas isso não mudou o seu coração. O seu coração estava firme na rocha, que era Cristo. O seu coração estava firme em Deus. Então que possamos entender que nada venha nos tirar da presença de Cristo, porque a palavra nos ensina, aquele que deixou tudo por amor a mim, herdará nesta vida primeiro, e depois na vida vindoura. Então que possamos entender que a nossa riqueza é estar ligado em Deus. Porque quando temos a presença de Deus, quando sentimos a presença de Deus, nada mais importa. Nada mais importa. Quando você começa a orar, a falar com o Pai, você ora primeiro os seus males. E depois você começa a pedir. E depois você pedir, você começa a se arrepender. Você continua na oração, continua orando, o processo, vai orando e aquela oração vai te limpando. Porque quanto mais você se achega a Deus, mais Ele te limpa, mais Ele te cura, mais Ele te restaura. Só que esse jovem, ele não entendeu isso. Não era só seguir os mandamentos, mas era estar perto de Deus. Era estar perto do Salvador. E quanto mais ele buscava, mas ele estava longe, porque o seu coração estava nas riquezas. Entenda, o Senhor, Ele quer te salvar por completo. Ele não quer um pedaço de nós. Ele quer nós por inteiro, na presença dEle. Ele tem ciúme de nós, Ele não aceita dividir a nossa vida com outras coisas. Mas Ele nos quer por inteiro. Quando nós entendemos que o obedecer a Cristo, e depois nós entendemos, né, que não é só o obedecer, quando nós obedecemos é porque nós o amamos, nós nos dedicamos, e nós fazemos por amor. Quando nós entendemos que é por amor, não é mais por obediência. Davi entendeu isso, seu coração estava em Deus, porque ele o amava, não era mais por obediência, mas era por amor. Quanto nós temos buscado no Senhor e amado a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a você mesmo. Nós temos amado os nossos irmãos. Nós temos amado o nosso próximo. É tempo de refletir. O ano está se findando. E precisa resolver tudo, nada nós podemos deixar debaixo do tapete. Devemos sim pedir perdão, devemos sim nos consertar, para que possamos começar um ano limpo, com o nosso coração livre, com a nossa mente preparada para o Senhor entrar. A nossa casa tem que estar limpa. Nós estamos limpando a nossa casa, que é nosso interior. Nós estamos limpando aqui dentro. É sobre isso, né? E aqui diz também as recompensas do reino. Jesus, ele fala sobre a recompensa. É mais fácil passar um rico pelo fundo, é mais difícil, aliás, é mais fácil passar um rico pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entenda. Por quê? Porque a riqueza requer sacrifícios, e aqueles sacrifícios é o dinheiro, é o prazer naquele dinheiro. É o nosso coração que nós deixamos lá. Que a nossa riqueza possa estar em Deus. Amém? Que nesse dia de hoje nós possamos dar graças a Ele. Ser grato.
por tudo que ele tem feito, por tudo que ele há de fazer. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus.